Vamos falar sobre Jezabel, um ícone de maldade. Uma mulher que mesmo depois de sua morte, muitos e muitos anos depois, o apóstolo João, escrevendo as suas cartas a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, ainda disse que a doutrina dela ainda operava naqueles dias. Então vamos nós estudar a história? Jezabel tinha origem fenícia, um povo que se dedicava à construção de embarcações e ao comércio. Há quem considere os fenícios como os cananeus, devido não apenas à sua aproximação geográfica, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia, na Palestina, 2000 anos antes de Cristo. Ela foi criada na cultura dos fenícios e a sua adoração a Baal certamente foi ensinada ainda na infância. Ela não apenas levou consigo a sua fé a Baal, mas com esta fé ela levou também a idolatria a todo o reino do norte. Acabe conseguiu superar todos os reis de Israel em maldade. Se juntasse a maldade de todos os reis que antecederam a Acabe, a sua maldade superava ainda eles de longe. E como se fosse pouco a sua maldade, ele ainda casou com Jezabel, filha de um rei pagão, trazendo costumes pagãos para o meio do povo de Israel. Jezabel influenciou de uma forma negativa tanto a Acabe como também a Israel, trazendo o culto a Baal. Não somente Baal, mas também a outros deuses como a deusa Azera e outros deuses que era adorado nesse tempo, que era uma cultura dos fenícios. Este culto trazia o costume de prostituição cultural, porque Baal era tido como deus da fertilidade, e para alguns acreditavam que Acera era a mulher de Baal. Quando eles cultuavam a Baal, eles se prostituíam e se embebedavam e faziam tudo que é tipo de orgia, porque esse era um culto ao deus Baal e à deusa Azera. O nome Baal significa possuidor, marido ou senhor. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos como elementos de prostituição e também de bebedeiras. Os profetas desses deuses geralmente também ofereciam sacrifícios. E em um caso específico, lá no Carmelo, quando o profeta Elias os desafia, a Bíblia chega a dizer que eles derramaram o seu próprio sangue sobre o altar para que a voz deles fossem ouvidas pelo deus Baal. É dito que Jezabel matou muitos profetas do Senhor. Os profetas aqui era muito importante porque eles representavam um forte apelo ao retorno do culto ao verdadeiro Deus. Ao matar grande parte dos profetas, esses profetas eram substituídos por Jezabel, mas agora colocava profetas de Baal ou profetas de Acera. Outro pecado cometido por Jezabel foi a morte de Nabote. Nabote tinha uma vinha do lado do palácio de Jezreel. Acabe quis negociar com Nabote a vinha, porém ele recusou, dizendo que não poderia vender uma herança que ele recebeu de seus pais. Mesmo Acabe oferecendo para ele um valor muito alto, Nabote se recusa a vender a vinha. E o que mais pesa na morte de Nabote foi que Jezabel planejou tudo. Ela comprou 2 falsas testemunhas que vieram a testemunhar dizendo que Nabote havia blasfemado de Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que Nabote foi morto apedrejado. Um dos profetas mais representativos da antiga aliança era Elias. Ele foi usado por Deus de uma forma impetuosa e realizou grandes milagres. E buscou também restaurar a fé no Deus eterno em Israel. Quando ele encontrou-se com Obadias, um homem de Deus que havia escondido também 100 profetas em 2 cavernas e havia também sustentado eles a pão e água, Obadias conta a Elias tudo quanto Jezabel havia feito em Israel, os profetas que ela havia matado, os homens que ela havia perseguido e também o culto que ela trouxe a Baal e também a Acera. Jezabel teve grande oportunidade de se arrepender diante de tantos milagres que Deus operou através do profeta Elias. O primeiro grande milagre foi quando Deus cerrou o céu e por 3 anos e meio a Bíblia diz que não houve chuva. E o segundo milagre também foi quando no Carmelo ele desafiou os próprios profetas de Baal e os profetas de Acera. E a Bíblia diz que ali o Senhor mandou fogo e consumiu todo o holocausto. E naquele mesmo dia ele mandou que Acabe fosse rápido para casa porque a chuva desceu. E de fato, naquele dia a chuva voltou sobre o povo de Israel.
Essa mulher foi tão terrível que ela levou as tribos do norte a adorarem a Baal. Como se não fosse pouco, ainda ela foi responsável pela morte de todos os profetas e também pela morte de Nabote, o dono da vinha. Os crimes de Jezabel foram tão graves que por 2 vezes Deus sentenciou a sua morte. Elias disse: e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. O mesmo lugar que ela tomou ou que ela roubou, a vinha de Nabote, serviu também de julgamento, de punição para a rainha de Israel. E a segunda vez que Deus fala a respeito da morte de Jezabel é quando Eliseu vai ungir a Jeú como rei do reino do norte. E ferirá a casa de Acabe, para que eu me vingue do sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. 2 Reis, capítulo 9 e versículo 7. Esse julgamento demorou um pouquinho para acontecer, mas jamais Deus deixaria passar impune esta maldade que ela fez tanto para Israel, como para os profetas e como também para Nabote. Quando Eliseu unge a Jeú, rei das tribos do norte, a Bíblia diz que ele vai até o palácio de Jezreel e ali ele ordena que joguem Jezabel de uma das janelas do palácio real. Jezabel foi a mulher mais terrível da Bíblia. Vale lembrar que muitas mulheres de povos pagãos, quando se casavam com israelitas, traziam também adoração aos seus deuses, sem reconhecer o Deus de Israel. Mas Jezabel superou de longe todas essas mulheres, porque além de ela trazer a cultura do seu povo, adoração a ídolos e a imagem do seu povo, ela também fez com que todo o reino do norte adorasse a Baal e também adorasse a deusa Assera e outros deuses daquele tempo. Jezabel é um exemplo de vida a ser lembrado, mas jamais imitado. Ela influenciou todo o povo de Deus e também ao seu marido a fazer o mal e, consequentemente, também responder pelos seus atos, tendo um fim muito trágico, deixando um legado de idolatria e de apostasia. Foi tão terrível a história dela que, como eu disse no início, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, o apóstolo João, escrevendo às 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz assim: tenho contra ti que deixaste que Jezabel, mulher que se diz profetize e ensine e engane o meu povo. Então ela não é só lembrada somente como espírito de idolatria e de apostasia. O espírito de Jezabel também representa o espírito manipulador. É uma ação do diabo contra as pessoas para tentar manipular as pessoas para que elas façam o que ele quer, né? E aqui na história de Israel, ele manipulou todo Israel, a adoração a Baal e a adoração a outros deuses. E também é uma mulher que sempre fez com que as pessoas fizessem o que ela queria, o que ela desejava. Que a história desta mulher seja lembrada, mas jamais imitada, né? Porque todos aqueles que procedem como ela, agem como ela, com certeza serão julgados. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua curtida, também compartilhar esse vídeo nas tuas redes sociais e que Deus em Cristo Jesus os siga abençoando.